Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar sobre hemoglobina, primeiro vídeo de uma playlist sobre hemoglobinopatias. A hemoglobina é composta por quatro grupamentos distintos que se unem num tetrâmero de agregado proteico. Cada uma dessas quatro subunidades, denominada globina, é ligada a um pigmento chamado M, que possui um átomo de ferro. Esse átomo de ferro tem, no estado ferroso, a capacidade de se ligar a uma molécula de oxigênio. Como temos na hemoglobina quatro subunidades iguais, cada uma delas carregando uma molécula de oxigênio, a hemoglobina tem capacidade de carregar quatro moléculas de oxigênio. Há, em algumas situações, a transformação desse ferro do estado ferroso em estado férrico, que não tem capacidade de se ligar ao oxigênio. Essa é a chamada meta-hemoglobinemia. O indivíduo tem, na fase adulta, a composição predominante, quase exclusiva, da hemoglobina, chamada hemoglobina A, que possui duas subunidades de globina alfa e duas subunidades de globina beta. Essa representação é determinada geneticamente e ela sofre alterações em algumas fases da vida. Existe um tipo de hemoglobina diferente na fase embrionária, o recém-nascido também tem uma composição diferente, isso vai ser visto posteriormente. Existem dois genes alfa em cada cromossomo 16. Como temos pares de cromossomos, então existem quatro genes que são responsáveis pela produção dessa alfa-globina, que é a componente da hemoglobina. A produção da beta-globina, que também é componente da hemoglobina, é determinada por um gene beta em cada cromossomo 11. Portanto, temos dois genes que são responsáveis pela produção dessa beta-globina. Como foi dito, existem composições diferentes da hemoglobina dependendo do estágio da vida do indivíduo normal. Existe uma composição na fase embrionária onde a hemoglobina é composta de duas moléculas alfa e duas moléculas épsilon, que é determinado também essa molécula épsilon pelo mesmo cromossomo, o cromossomo 11, que determina a produção no adulto da beta-globina. Já na fase fetal, o recém-nascido possui uma predominância grande, como vai ser visto posteriormente, da chamada hemoglobina fetal, que tem a composição de duas alfa-globinas e duas gama-globinas. A partir de alguns meses de idade, 3, 4, 5, até o sexto mês de idade, ocorre uma troca na produção da hemoglobina, que tem a substituição da hemoglobina fetal pela hemoglobina do adulto, que é denominada de hemoglobina A. Essa é, como foi dito no diapositivo anterior, aquela hemoglobina que é composta por quatro subunidades, sendo duas alfa e duas beta. Durante a fase embrionária e fetal, há uma grande importância na existência de concentrações extremamente elevadas, cerca de 90% ou mais que isso, de hemoglobina fetal. A hemoglobina fetal tem uma maior afinidade pelo oxigênio, isso é extremamente importante para que haja uma extração de oxigênio da corrente sanguínea da mãe em direção à corrente sanguínea do feto, já que essa hemoglobina do feto tem mais afinidade pelo oxigênio do que aquela hemoglobina da mãe. Isso é extremamente importante na manutenção do desenvolvimento do feto e na satisfação da sua demanda por oxigênio. Dessa forma, à medida que o tempo passa após o nascimento, aqueles genes do cromossomo 11 que são responsáveis pela ativação de produção da gama-globina, que vai compor a hemoglobina fetal, ele vai progressivamente sendo inativado e ocorre uma ativação progressiva dos genes responsáveis pela produção da beta-globina. E assim ocorre uma progressiva substituição da hemoglobina fetal, que é alfa-alfa, gama-gama, pela hemoglobina do adulto, a hemoglobina A, que é alfa-alfa, beta-beta. E assim ocorre
nos primeiros meses após o nascimento da criança, uma substituição, então, da hemoglobina fetal pela hemoglobina do adulto. Nesse momento ocorre também a diminuição da concentração de hemoglobina na corrente sanguínea dessa criança, na chamada anemia fisiológica do lactente. Nesse diapositivo, repetimos aqui a composição das hemoglobinas do recém-nascido e após os 6 meses de idade. Pode ser visto que no recém-nascido, a composição de hemoglobina se baseia quase que exclusivamente na existência de hemoglobina F, ou fetal. São 90% a 100% da composição da hemoglobina da criança ao nascer. Há uma pequena participação também da hemoglobina A, que é a hemoglobina do adulto, mas numa proporção muito pequena, e também um pouco de hemoglobina A2, que é uma fração muito pequena, menor ainda, de hemoglobina que tem a composição de 2 globinas alfa e 2 globinas delta. Essa hemoglobina ela tem menos importância na fisiologia, tanto da criança quanto do adulto. E, como foi dito, após alguns meses, 2, 3, 4 meses, começa a haver aquela substituição, até que ao final do 6º mês, a composição de hemoglobina já se manifesta semelhante à composição do adulto. São quase 96% a 98% da hemoglobina A, que é aquela alfa, alfa, beta, beta. A hemoglobina fetal quase não existe mais, e a hemoglobina A2 continua ali numa fração pequena, embora um pouco maior do que na hemoglobina do recém-nascido. A grande importância disso, dessa diferença de composição, além do que já foi exposto no diapositivo anterior, na existência de algumas hemoglobinopatias, como a anemia falciforme e a talassemia, que tem uma predominância de acometimento em pacientes que têm deficiência na produção das beta-globinas. Então, como o recém-nascido ainda não tem a hemoglobina A, que é a única hemoglobina que tem a beta-globina na sua composição, a manifestação dessas patologias ela praticamente não existe, é muito difícil até o diagnóstico, mesmo através de métodos mais sofisticados. E após alguns meses, quando começa a ter uma grande proporção de hemoglobina A com a composição alfa, alfa, beta, beta, aquelas hemoglobinopatias, como foi dito, a talassemia e a anemia falciforme, que tem a predileção por acometimento na produção da beta-globina, começam a se manifestar de uma maneira mais importante. Assim, a grande importância em termos de diagnóstico dessas patologias ocorre aí, com exceção daqueles casos mais graves e de alguns casos que alguns tipos de talassemia que têm a sua fisiopatologia ou a sua etiopatogenia baseada na deficiência de produção não da gama-globina, perdão, não da beta-globina, mas da alfa-globina, como vai ser visto no vídeo sobre talassemia. Ou seja, algumas formas de talassemia têm a sua etiopatogenia não baseada na deficiência de produção da beta-globina, mas na alfa-globina, o que pode se manifestar de maneira mais ou menos grave, mas algumas são inclusive incompatíveis com a vida, como vai ser visto naquele vídeo. Aqui terminamos essa breve introdução sobre hemoglobinas, no preparo para os próximos vídeos da playlist sobre hemoglobinopatias. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, por favor, deem um like e compartilhem. Muito obrigado.